Vasco vai às alturas de Sucre para enfrentar o Jorge Wilstermann. Flamengo estreia hoje na Taça Rio jogando no Newton Santos. Jogadores do Fluminense reclamam do horário do jogo em Bangu. Americano já conhece adversários do brasileiro da Série D. Agora, tudo isso no Esporte Total. Olá, boa tarde para todo mundo. Está começando o Esporte Total aqui pela sua Terceira Via TV, canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. Olha aí, hoje, quarta-feira, né? 2 jogos dão sequência à Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual de 2018. À tarde em Moça Bonita, motivado pela goleada aplicada no Salgueiro pela Copa do Brasil, o Fluminense visita o Bangu. O time tricolor treinou ontem no CT Pedro Antônio. Vamos na tela aí as imagens. Meu caro Sidney Ribeiro também com a gente aqui. O pessoal estava saudoso do Sidney, né? Só postando assim, né? E, nas férias, percorrendo as praias aí da região, praias do Espírito Santo e, finalmente, né, também lá na Baixada, né? Baixada da Égua, né? Verdade. Com o seu cavalo Pampa para lá e para cá. Um guerreiro, que beleza. Cidinho, hoje Fluminense Bangu, esse jogo vai ser lá em Moça Bonita. Nós já pegamos um calor terrível lá, né? Transmitindo o jogo sem camisa. É verdade. Nos permitiam isso, né? Calor de mais de 40 graus. E aí, o Fluminense pode ter dificuldade? Boa tarde, Luiz Cândido, a todos aí da Terceira Via. Eu acho que sim, porque o Fluminense está com a equipe muito limitada, né? Fez aquela goleada no Salgueiro, mas o Salgueiro no Campeonato Pernambucano também tem feito uma campanha muito ruim e o Fluminense está com a qualidade técnica muito reduzida. O Fluminense não tem um jogador de qualidade, perdeu muito com a saída da Unimed e não soube se repor. O presidente está cuidando mais da parte administrativa, esquecendo do futebol, que é o que traz o torcedor, né? O grande carro-chefe de um clube. E o jogo parelho. O Bangu fez um excelente primeiro turno. Em Bangu, naquele calor, onde ele está acostumado a treinar, deve dar trabalho ao Fluminense lá. Pois é, o zagueiro Gum, inclusive, reclamou desse horário do jogo que está previsto para as 16 horas. Na tela. O correto é a postura vencer todos os jogos. Isso é o que nós queremos. Só que o futebol não, às vezes não acontece, né? Tem jogos difíceis. Primeiro, o jogo do Bangu é um adversário considerado menor, mas que fez uma boa campanha no primeiro turno, então temos que ter cuidado. O jogo, por ser às 4h30, se torna um pouco mais lento pelo calor. O gramado, que não é nas condições do Maracanã quando está bom, e o Engenhão não é igual, também acaba dificultando um pouquinho mais, então isso acaba igualando um pouquinho mais o jogo. Nós temos que entender além da dificuldade que é o adversário, que é um bom adversário, tem suas qualidades, colocar muito empenho, muita concentração em campo e buscar essa vitória, porque nós é importante. Lembrando do primeiro turno, ficamos fora pelo primeiro jogo da forma que foi. Esses pontos nos fez falta, então temos que respeitar muito o Bangu, mas vamos entrar em campo ciente das dificuldades e buscar vencer para poder não acontecer o que aconteceu no primeiro turno. Exatamente, o Fluminense espera começar o retorno com o pé direito para evitar ficar fora das semifinais, exemplo que ocorreu realmente lá na Taça Guanabara. Mas o Flamengo joga mais tarde, 19h30, lá no estádio Newton Santos. Foram feitas as pazes com o seu Botafogo, né? Acertaram as coisas lá. Acertaram as coisas, o jogo vai ser lá. Isso é uma besteira muito grande, mas tá tudo bem. Houve lá aquela provocação, né? Do Vinícius Júnior. Então, mas isso aí é de futebol, né, Luiz Cândido? Exatamente. Futebol é alegria. O Botafogo, por muitos anos, não é muito da minha época, mas eu acompanhei um pouco. O Manga, você sabe muito bem disso, quando jogava contra o Flamengo era considerado freguês do Botafogo, ele, já gastei o bicho é uma premiação que dá, para quem não sabe, né? Quando o time vence, além do salário do jogador, ainda dá um incentivo, que é o chamado bicho, né? Na linguagem esportiva. E o Manga gastava antes. Não, o jogo contra o Flamengo eu vou gastar antes. Por conta da vitória. Por conta da vitória. Então, eu não vejo nada demais não. O problema são aliciamento de jogadores
que o Flamengo tem feito. Aí sim, eu acho uma falta de consideração, de respeito a outra instituição, né, do mesmo estado. Mas agora, provocação, a gente joga a nossa pelada aí, a gente faz as brincadeiras também, né? Exatamente. Pois é, o time de Carpegiani, ainda invicto no estadual, né, quer repetir a campanha do primeiro turno para se sagrar, então, campeão de 2018. Se sagraria direto, né? Ontem o time encerrou os preparativos, treinando lá no Ninho, né? Já que lá caiu aquela torre lá na arena. Na arena, né? A arena da ilha, a arena do Urubu. Do Urubu, exatamente. Então o treinamento ontem vocês estão vendo aí, foi lá no Ninho do Urubu, né? De forma que há uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo. Você lembrava assim, de uma época que você disse que você não pegou, que o Manga era o goleiro do Botafogo. O Botafogo era a base da seleção brasileira. É verdade. Era Botafogo e Santos. E você disse que o Manga, antes do jogo com o Flamengo, já dizia que gastou o bicho por conta da vitória. O Vasco tinha um lateral esquerdo chamado Coronel, e diziam sempre na segunda-feira, depois de jogo, olha, o Coronel foi preso. Por quê? Porque o Garrincha passou por ele sem fazer continência. Então tinha essa coisa. Mas era gostoso. Não se vê o que nós vimos no fim de semana no futebol baiano, que foi a coisa terrível. Lamentável, né? Começou em campo, a briga passou para as arquibancadas. Na Bahia está realmente ocorrendo muito esse tipo de situação. Apenas fazendo um registro, Luiz Cândido, se o Flamengo ganhar o segundo turno, a Taça Rio, vai ter um quadrangular para entrar mais 3 equipes. Tem que ter o quadrangular, tem que existir. Tem que existir. Nesse campeonato do Rio de Janeiro. Sim, é bom que se diga. Porque acontece tudo. Porque eu critico muito a federação, lá na rádio em que eu trabalho, a Campos Difusora, e também nas nossos jornais, você sabe, aqui também já falei, eu acho que a federação deixa muito a desejar e precisa realmente ver isso. E ele faz um regulamento que a gente não entende muito. Então o cara um clube ganha os 2 turnos e não é campeão, tem que entrar mais 3 equipes para fazer um quadrangular. Então só no futebol do Rio de Janeiro. É complicado. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui a falar do Vasco ainda, que joga logo mais lá em Sucre, nas alturas, né? Lá da Bolívia, 3.000 metros quase de altitude, né? Daqui a pouco. Segura aí, é pai e bola.